Olá, muito bom dia! Bom dia a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vou fazer um ajustezinho na câmera aqui. Aí. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Temos uma galera aí grande na sala aqui. Tem o pessoal que acompanha a gente ao vivo no YouTube. Seja bem-vindo você também. E estamos aqui, eu e Daniela Albuquerque. Vou começar a fazer a pergunta de sempre, para a gente aquecer os motores. Essa é uma sessão tira dúvidas. Isso aqui não é um treinamento, não é uma palestra. Nós já fizemos várias e dá sempre muito certo. Para a gente está muito certo, para algumas pessoas eu acho que nem tanto, porque tem algumas dúvidas que a gente nunca consegue responder. Então a nossa dinâmica é o seguinte: a gente precisa das dúvidas para esse webinar ser um sucesso. Vá postando a sua dúvida, seja ela qual for. Nós temos muitos clientes aqui consumindo transição com a gente, e há uma promessa de encontro ao vivo comigo e com a Dani todo mês, para a gente tirar as dúvidas de transição. Pode mandar a dúvida que você quiser, lá no chat aqui do Zoom, ou no Question and Answer, que é esse botãozinho Q e comercial A, pode mandar sua dúvida lá. E a gente vai responder as dúvidas na sequência que elas chegam. Então, se você quer que a sua dúvida seja respondida ao vivo, corre lá e manda agora. Para aquecer os motores aí, pedir para vocês irem lá no chat agora e diz para a gente se você já é cliente Templo, dá um sim para a gente lá. Se você não é, diz não no chat. Só para a gente ter uma noção de quantos clientes estão ao vivo conosco aqui. Jaqueline, Wilney, Rafael, legal, são clientes. O José não é, a Ana também não. A Elaine acha que é. Legal, Elaine. Essa eu nunca tinha. Se você não tem certeza, a gente vai conversar depois disso. Ainda não, o Denis. Silvia, obrigado aí, já mandou um elogio pra gente. Sibélia, Aparecida, legal, bastante gente interagindo aqui. Galera, a interação aqui é tudo. Uma outra pergunta. Para você que está nos ouvindo agora aqui, você já começou a fazer a transição? Manda para a gente um sim. Se você já começou, manda um sim e o percentual. Sim, já fiz 30%, sim, 50%. E se você ainda não começou, manda um não para a gente. E se já fez a migração, coloca migrado. Isso, legal. Se já migrou, coloca que está migrado. Legal. Willy falou que não. Pelo amor de Deus, me faz ter uma síncope nervosa agora. Ele já migrou. Tá. O Rafael já está com 80%. A galera tá tímida para interagir ainda. Tem muita gente na sala que não está interagindo, hein, gente? Legal a gente interagir. A auditoria, fomos aprovados. Parabéns, Sibeli. A Mônica já migrou. Que legal, olha, está melhorando esse número, né? Graças a Deus. Muita gente que participou dos webinários anteriores ainda não tinham começado a fazer. E a gente vai começar, para você estimular as suas dúvidas aí, falando um pouquinho sobre isso, né, Dani? Quanto tempo a galera tem para concluir a migração? Pouquíssimo tempo. Porque o certificado ele deixa de ter validade em setembro. Se ele deixa de ter a validade em setembro, eu tenho tempo de auditoria, de certificação, eu tenho tempo de auditoria interna. Então, isso quer dizer que a migração, o processo de migração, ele tem que ser concluído ali no máximo até o final de junho. No máximo. No máximo, porque daí eu tenho a auditoria interna, eu tenho tempo de fazer ajustes depois da auditoria interna, tenho tempo de passar pela certificação, e a certificadora, ela está agendando a auditoria com no máximo um mês. Porque, de repente, se a empresa tiver algum tipo de não conformidade, que tenha a necessidade de algum plano de ação, alguma coisa, tem o tempo da empresa conseguir resolver isso antes de perder o certificado. E, pessoal, cuidar desse assunto agora é uma garantia de você ter mais qualidade no processo. Exatamente.
Esses dias eu vi um negócio no grupinho que eu participei que eu achei um absurdo. O cara dizendo que conseguiu a certificação na versão 2008. Honestamente, assim, tá perdendo dinheiro, né? Perdendo tempo e dinheiro. Então, assim, faz com carinho agora, que ainda tem um tempinho. Não deixa para os 45 do segundo tempo, porque é provável que você tenha pouca qualidade nesse processo, que a certificação perca a credibilidade da sua empresa, com seus pares de trabalho. Então, quanto antes fizer, melhor. Para você que não é cliente da Templo e quer conhecer mais, lá no final, quando a gente terminar aqui, nós vamos dedicar em mais uns 15, 20 minutos falando um pouco sobre a Templo e sobre o que é ter a consultoria com a gente. Nós não vamos incomodar vocês agora com isso, para cumprir a promessa de tirar todas as dúvidas, o máximo de dúvidas que a gente puder nesse webinar. Então, galera, valendo, a gente quer receber aqui as dúvidas de vocês. Eu acho que já tem alguma coisa no Question and Answer, deixa eu ver aqui. Ó, tem uma dúvida aqui do Thiago, a primeira dúvida, ele pergunta assim, qual o principal motivo da perda da certificação da ISO na empresa? Olha que grande pergunta, hein? Vamos lá, Dani. Qual o principal motivo de uma empresa perder a ISO? Vamos tentar encaixar essa resposta dentro da ótica da migração. Então, imaginando esse cenário. Tem algumas coisas. Uma que é muito comum de perda de certificação é a empresa não ficar ligada com os prazos. Né? Então, ela não sabe que, de repente, que ela tenha que fazer a auditoria em determinado momento, em determinada data. Então tem os trâmites ali de auditoria. Então, se eu tenho a minha certificação e a auditoria de manutenção que eu tenho que vence em agosto, eu tenho que fazer isso um mês antes e eu acabo não fazendo. Então, uma das perdas ali, dos grandes motivos de perda de certificado é o não se atentar aos prazos. A empresa não faz auditoria interna. Tem empresa que acha que a auditoria interna eu faço quando eu vou certificar. E daí eu não faço de novo. Eu não faço anualmente, no mínimo anualmente ali. Ata de análise crítica também não faço. Então, quando a gente pega aqueles requisitos que a gente fala que são requisitos obrigatórios do sistema, a empresa ela não sabe que ela tem que fazer aquilo anualmente. Ela não sabe que ela tem que renovar aquilo. Então, isso faz com que ela passe. Daí chega o auditor de certificação ali, quer ser auditor interno? Não fiz. Cadê a análise crítica? Não fiz. O que nós aqui, nós nunca aconteceu isso com os nossos clientes, inclusive porque nós temos uma cláusula contratual que a gente garante que vai dar tudo certo e tem um processo para isso. Mas a gente conversa muito com os auditores, a gente faz muita auditoria e auditores de organismos de certificação, o que a gente tem percebido, a gente está falando de transição, então essa empresa já é uma empresa certificada indo para uma nova versão. E o que gera não conformidade, e não vou dizer que isso gera a perda do certificado, porque em geral a não conformidade ela pode ser tratada, e justificada e corrigida. Quando a empresa faz isso a tempo, ela não perde a certificação. Mas de fato, ignorar os principais pontos de mudança da norma. Então, tem empresa que não faz direito à gestão de risco. Então, essa implementação da cultura, do pensamento com base no risco e oportunidade, o cara não faz isso direito. Até faz ali a planilha, mas não implementa a cultura, né? Isso. Não implementa a mentalidade. Daí, para conversar de riscos e oportunidades com quem faz parte da empresa, a empresa não está sabendo aquilo. Exatamente. Né? Então, assim, as principais mudanças são os maiores, hoje, geradores de não conformidade. O que auditores têm dito? Tem muita empresa sobrando coisa. Por exemplo, o cara não eliminou o manual da qualidade. Porque não precisa eliminar. Ele não é mais obrigatório, mas ele pode ser mantido. Está lá. Algumas listas de controle não foram extintas. Legal. São coisas que estão além do mínimo exigido, estão sobrando. Entretanto, das principais mudanças, há elementos que não estão sendo bem tratados. Quer ver um grande exemplo? O envolvimento da liderança. A norma preconiza isso. O líder hoje, a liderança, e eu não estou falando só do chefe, está falando de quem exerce liderança, precisa ter envolvimento diferente com o sistema de gestão. E quando o auditor bom testa isso,
tem gerado um problema, tem gerado não conformidade. Porque muitas empresas estão, talvez a palavra melhor seja essa, mas está na minha cabeça, se desdenhando ou estejam fazendo pouco caso desse processo, que é muito importante. E aí há uma não conformidade, tem aquele auditor que adora. Não, e às vezes também o RD sabe da mudança da norma, mas a liderança não sabe da mudança da norma, né? Então, continuo achando que ainda é responsabilidade do RD. Né? E ótimo ponto dele, porque é responsabilidade do RD hoje levar a conhecimento do resto da empresa as mudanças. Então, o RD tem que ser o propagador das mudanças. E tem muito conteúdo que a gente produz e disponibiliza na internet para isso. O RD hoje ele tem um papel de gestor, né? Tem. Ele deixa de ser ali um representante da direção para realmente ter um papel de gestão ali da cultura organizacional de qualidade dentro da empresa. Perfeito. Vamos ver se chegou mais dúvidas aqui. Ah, que alegria! Estão chegando aqui. A Silvia diz o seguinte, minha dúvida é com relação ao manual da qualidade. O que não pode ficar de fora do manual. No caso da análise de risco e oportunidade, posso colocar de forma sintética ou dentro do manual tem que descrever para cada processo. Adorei a dúvida. Bom, primeiro, o manual da qualidade ele não é mais obrigatório, né? Então, a norma não exige mais um manual. A primeira escolha que você tem que fazer enquanto empresa, você tem que olhar para o seu manual e falar assim, bom, esse manual faz sentido? Tem várias empresas que têm manuais super legais e que realmente utilizam aquilo dentro do sistema de gestão e que realmente aquilo ele está permeado ali dentro dos processos. Eu vou tirar meu manual porque a norma não pede? Não, eu vou continuar. Agora, se aquele manual é um manual que eu olho 2 dias antes da auditoria para ver se está tudo atualizado, para mostrar para o auditor na auditoria, se seu manual só é isso, joga fora, então que não precisa mais. Uma outra coisa também que às vezes tem dúvidas, o fato de não ter na norma não quer dizer que não possa ter. Então, eu ouvi gente falando, eu não tenho mais na norma, eu vou jogar fora. Não, né? Não é essa a questão. O fato de não ter na norma não quer dizer que você não possa ter. Se você quiser manter o seu manual, não, realmente meu manual é um manual muito legal, eu realmente utilizo o manual, você vai colocar tanto a parte de risco e oportunidade dentro do manual de uma forma que realmente vai seguir essa cultura de utilização do manual dentro da empresa. Você vai seguir os mesmos critérios que você já utiliza para todos os outros requisitos normativos. Mas é uma escolha sua. Eu tenho uma empresa que a gente atende aqui, que no primeiro momento de transição, eles tiraram o manual, daí depois de um ano ali, depois da migração, falaram, não, o manual está fazendo falta, vamos voltar para o manual. Voltamos para o manual super legal. E tem um outro ponto da pergunta da Silvia, que ela questiona a gestão de risco incluída no manual, né? Ela fala assim, ó, nesse caso, desculpa, pulei aqui, ó. No caso da análise de risco e oportunidade, posso colocar de forma sintética dentro do manual? Tem que descrever para cada processo? Aí, Silvia, nosso aconselhamento e o método é nossa consultoria. A norma diz que o pensamento, com base no risco e oportunidade, tem que permear toda a organização. Tem que permear todos os processos. A gente vai mostrar já como é que a gente faz isso aqui na Tempo. Mas sendo objetivo com a tua resposta. Com a tua pergunta, desculpa. Pelo visto, vocês usam o manual. Eu estou entendendo pela conotação da tua pergunta que vocês usam o manual. O teu manual, ele pode, de forma sintética, dizer como que é feita a gestão de risco e oportunidade? Sim. Mas acho difícil no manual você entregar o atendimento desse requisito. Uma vez que ele precisa permear os processos. Onde está a evidência disso? Não, e é isso, né? Ele é muito vivo, né? Isso. Ele é muito vivo. Então, você vai colocar no manual, você vai precisar revisar esse manual constantemente, o que também não é uma coisa aconselhável também, né? No método que a gente desenvolveu, eu vou compartilhar com vocês agora. Vou mostrar como é que a gente faz a gestão de risco aqui no nosso método. A gente começa a pensar em risco lá no item 4 da norma, no contexto da organização. Toda vez que na análise SWOT, que é o método que a gente
escolheu para atender o contexto, a gente encontra pontos fortes que precisam ser potencializados, pontos fracos que representam risco, oportunidades que precisam ser aproveitadas ou ameaças que precisam ser neutralizadas e apresentam risco, a gente já começa a pensar em risco e oportunidade. Depois disso, eu vou mostrar aqui a planilha que a gente usa para fazer mapeamento de processo. É assim que a gente faz o mapeamento de processo aqui na nossa consultoria. Em todos os processos, há aqui uma obrigatoriedade de pensar em risco e oportunidade. Então, começa no item 4, permeia todos os processos e a gente coleta todos os riscos e oportunidades e leva para um método de gestão de risco e oportunidade. Então, respondendo a sua pergunta, vou voltar lá que eu acho que é da Silvia, isso. Como a Dani colocou, é difícil manter isso no manual. Eu acho que ele pode sim dar uma referência de, olha, risco e oportunidade, eu colocaria assim no manual, né, um item lá. Gestão de risco e oportunidade. Explica como a empresa faz. Agora, a evidência disso no manual eu acho muito difícil. Com certeza. Respondido aqui, então. Próxima. Uma outra dúvida. Para nos auxiliar na revisão do mapeamento, queremos utilizar as planilhas priorizadas pela Tempo. Nesse caso, ao preencher a planilha de mapeamento, automaticamente ela gera as informações das demais planilhas, a exemplo, riscos e oportunidades. Silvia, depende da planilha que você está usando. Para os nossos clientes, a gente fornece essa planilha que eu mostrei com uma automação. Essa planilha tem macros com botões que fazem coleta de informação e preparam essa planilha. Se você pegou essa planilha lá no kit gratuito que a gente distribui, ela tem a mesma estrutura, mas não tem as automações. Então, você sim pode usar, a gente ensina o método, mas você vai ter um pouco mais de trabalho manual, de pegar essas informações e jogar para lá. Sim. É isso? E quem quiser o kit, só entrar no site da Templum, tem lá Universidade Templum, dentro de cursos, se eu não me engano, menuzinho cursos, e lá na universidade você vai encontrar um kit gratuito. Tem um monte de coisa lá. A Vanessa pergunta, quais os documentos que a qualidade terá que apresentar nessa nova auditoria? Adoro esse tipo de pergunta. Vamos lá. Isso porque, o que acontece, Vanessa? Uma das principais mudanças da norma, que eu falo muito, é que a norma deixou de ser um sistema de documentos para ser um sistema documentado. Então, é muito importante parar de pensar enquanto documentos. Então, qual documento que eu preciso apresentar? Não sei, depende de uma série de fatores. Tem uma série de itens ali na norma que exigem informação documentada, por exemplo, o item 4.4 mesmo, que é o item de mapeamento de processos, exige informação documentada, a parte de política da qualidade exige informação documentada, a parte de gestão de riscos e oportunidades não exige informação documentada. Lá em conhecimento vai ter alguma coisa que precisa. Exatamente. Então, a norma indica ali quais são os itens que eu preciso ter informação documentada. Mas veja que informação documentada pode ser, a própria norma fala disso, pode ser uma apresentação, pode ser uma planilha, pode ser um procedimento, pode ser um documento, pode ser uma instrução de trabalho, pode ser um formulário, pode ser uma foto, pode ser um software. Então, quando a gente muda o nome, a nomenclatura de documento para informação documentada, eu mudo também essa forma de enxergar o que eu preciso mostrar para o auditor. Então, o que é importante, né? É importante analisar requisito por requisito e verificar como que a empresa vai fazer o atendimento desse item. E daí, você vai apresentar essa forma como a empresa vai fazer esse atendimento desse item. Tem gente, por exemplo, que faz análise do contexto por meio de uma apresentação de PowerPoint. Ok, não tem problema, né? A gente tem aqui a nossa, que a gente indica, que daí já fica tudo, fica linkado ali. Mas, então, assim, é importante desvincular do documento e entender como que eu atendo aquele requisito. E daí eu vou verificar qual que vai ser o tipo de documento, efetivamente, que vai ser utilizado para aquilo. Mas a norma coloca ali, se você quiser efetivamente saber o que você precisa ter documentado,
Você vai na norma, eu falo que a gente tem uma canetinha de grifar texto, a minha norma é inteirinha grifada, e onde está? Exige informação documentada, aqueles itens você precisa ter um documento obrigatório. Isso. Mas só vou complementar, que a Dani já matou a pau aí na resposta, essa preocupação dos RDs, aquela preocupação de ter a evidência para tudo, essa preocupação com o documento, ela está mudando. Eu sempre repito aqui, né, Dani, que a ISO 9000 na versão 2015, ela está muito mais preocupada com comportamento do que com documento. Com atitude. Eu até gosto de contar um fato engraçado que aconteceu aqui na Tempo, porque a gente não tem lista mestre de documentos, né? A gente não tem, a gente controla por meio de uma pasta automatizada que a gente tem na nuvem e a gente não tem lista mestre de documentos. E o auditor, na auditoria, ele ficou intrigadíssimo, ele ficou a auditoria inteira falando assim, não, eu vou achar uma falha no controle de documentos de vocês. Eu falo, pode tentar. Então, o fato de eu não ter, da gente não ter uma lista mestre de documentos aqui, deixa muita gente intrigada, porque normalmente o que o auditor pede? Me dê essa lista mestre de documentos. Não tenho. Já fica perdido. Vamos lá, próxima pergunta aqui. Tá, acho que é um participante anônimo que não tem o nome, então eu não vou conseguir falar o seu nome. Como tive pouco contato com a versão 2008, fico na dúvida quanto a documentações que devemos manter e quais podemos eliminar durante a transição. A gente falou um pouquinho disso agora na resposta da Vanessa, né? Mas assim, olha, uma resposta rápida para você. Você não precisa eliminar nada. Né? Eliminar é uma questão de desejo. Se você quer eliminar o manual da qualidade, agora você pode. Você quer eliminar a lista mestre? Agora você pode, mas não precisa. Na migração, o que você precisa é desenvolver novos procedimentos, novos documentos, como a Dani explicou agora. Por exemplo, o mapeamento de processo hoje, na nossa versão, ele é muito diferente da versão 2008, muito. Porque a gente aproveitou um novo método que foi desenvolvido por nós para atender alguns requisitos da nova versão da norma. Não é nem só isso. O mapeamento de processos não era um requisito na versão 2008. Isso. A gente utilizava o mapeamento ali até como mais... Pedia para falar de interação, né? Exatamente. Mas assim, a interação dos processos ele vinha do manual e a gente utilizava o mapeamento muito para falar do item 7.1, que é a parte do planejamento e controle da operação e da prestação de serviço ali. O antigo, né? O antigo, né? Que hoje é o 8.1, mas a gente utilizava muito mapeamento para atender o antigo 7.1. E hoje, na versão nova, o mapeamento de processo, ele vem como requisito obrigatório, com informação documentada, obrigatória, inclusive, né? Então, desculpa, não tem seu nome aqui, mas eu acho que é isso. Espero que a gente tenha te atendido ali em relação a essa questão de documentos. O Romeu pergunta, como conduzir a formação de auditor interno da qualidade na ISO 2015? Só fazer o curso conosco. Fácil. Essa é a pergunta mais fácil de responder. Romeu, existem várias empresas que provêem treinamento, formação de auditor interno. É óbvio que a gente vai falar do nosso, porque é espetacular. Todo mundo que faz, para você ter ideia, a avaliação do nosso curso de auditor interno, ela beira os 100%. É mais de 95% de satisfação. É um curso diferente, porque ele foi ministrado por um organismo certificador internacional, que é a QMS, com a participação da consultoria que é a TEM. A Dani, que conduz a maior parte dos módulos, acho que eu participo de um módulo só lá, nem me lembro se eu participo de um, mas acho que eu participo de um módulo. Então, assim, tem uma qualidade altíssima. A gente dá tudo que é necessário para o auditor, auditar, fazer auditoria interna em termos de conhecimento de norma, por parte do organismo, e a experiência prática por parte da consultoria. Então, a gente juntou o melhor dos dois mundos. É um curso que está assim, eu acho que você precisa correr, porque o preço vai subir. Eu tomei essa decisão de subir o preço ontem. Não sei se o pessoal já fez isso, mas se você correr lá, ainda tem um preço muito bom, e com o preço que vai subir, vai continuar sendo muito bom. Você vai ver que é fabuloso. E é importante você ter mais de uma pessoa formada na sua empresa. Sim. Porque, no mínimo duas, porque o auditor não pode auditar o seu próprio departamento. Então, pelo menos ter duas pessoas aí que
um ajuda o outro. A Elaine pergunta, temos... E galera, só para esclarecer, tem muita dúvida aqui no Zoom, no Question and Answer, e muita dúvida no chat. A gente está tentando eliminar um para ir para o outro. Então, se você não está vendo de onde a gente está lendo essas perguntas, elas estão agora, eu estou lendo do bloquinho do Question and Answer. Tá? Mas a gente vai correr para tentar ir lá para o chat já já. Temos brainstorming e análise SWOT. Identificando inúmeras fraquezas e ameaças, tenho que tratar todas? Se não, as identificadas podem estar formalizadas numa ata, por exemplo? Excelente pergunta. O nível das perguntas tem subido muito, né? Muito bom. Vamos lá, Elaine. Então, nesse caso, você não precisa tratar todas, né? A gente sugere que você crie uma forma de classificação. Aqui, na Tempo, a gente utiliza o 3, 5, 7, 9. Isso. A gente utiliza o 3, 5, 7, 9 para verificar severidade e frequência. Então, 9 acontece frequentemente, acontece muito, mensalmente, e 3 nunca aconteceu. E a mesma coisa para a severidade. 9 é um impacto muito grande, ou seja, ali o 9 é um impacto muito grande, ou seja, para a minha operação, uma frequência 9 é uma frequência que acontece direto. E a severidade, 9 para a minha produção. O 3 são impactos ali administráveis ali. Então, eu vou fazendo isso e me dá um grau de atenção. Então, o mínimo que a gente consegue de grau de atenção é 9, e o máximo que a gente consegue é 81. Dentro desse 9 e 81, a gente estipula uma nota de corte. Por exemplo, eu vou tratar todos aqueles que tiveram uma classificação acima de 63, por exemplo. Então, você estipula essa nota de corte e você trata esses pontos especificamente. E daí, os outros você vai monitorando quando tiver algum tipo de reavaliação, alguma coisa. Porque, vamos falar aqui, por exemplo, que uma empresa que tenha 10 processos, que tenha verificado 3 riscos e oportunidades em cada processo, mais os riscos e oportunidades da análise do ambiente, vamos falar 40 ações ali. É muita coisa para uma empresa tratar, que sejam... A gente está falando de um número mínimo ali. 40 pontos para a empresa tratar é muito grande. O que vai acontecer? Vai virar ali um ponto para auditor ver. Então, você vai ali, não vai ser dada atenção devida para os 40 pontos. Então, a gente prefere diminuir esse ponto, então, estabelecer uma nota de corte, diminuir e que a gente realmente tenha menos ações para a gente tratar, menos riscos para a gente tratar, de forma que a gente tenha atenção real para aquilo. Perfeito. A Dani foi falando, eu fui demonstrando aqui a planilha, pessoal. Para cá a gente traz todos os riscos e oportunidades e aplica este critério. Precisa ser esse? Não, esse é o critério que a gente criou, que é o método que a gente desenvolveu, que a gente aconselha para os nossos clientes. Mas é importante ter um critério, né? Mesmo porque a norma deixa muito claro isso. Às vezes a gente fala assim, eu estou pedindo, eu quero que você utilize PMEA, eu quero que você utilize... Então, assim, a norma deixa muito clara que a metodologia escolhida para a gestão de riscos e oportunidades é uma escolha da empresa. Ótimo você ter falado isso, porque me irrita profundamente. Não caia em conversinha de auditor que é consultor. Tem muito. Tem muito auditor que é consultor. Tem que fazer PMEA. O cara vai na empresa e quer puxar a sardinha para a consultoria dele. Não caia nessa. A norma, em nenhum momento da norma, ela diz o que deve ser feito. Não, e nesse caso... Desculpa, o como deve ser feito. Não, e nesse caso, ela justamente fala ao contrário. Então, quando a gente está lá no anexo de riscos e oportunidades, né? Porque eu falo, a norma não começa no item 4, não termina no item 10, tem um tantinho antes e tem um tantinho depois. Quando a gente vai no anexo de riscos e oportunidades, a norma deixa claro. Não é a intenção dessa norma uniformizar a metodologia, sendo que você pode escolher a metodologia que você quiser. No item 4, eu me lembro do texto com clareza, que a norma fala, né? Fazendo análise de ambiente interno e externo.
Muitas consultorias, como nós, estamos usando a SWOT. Mas dá para fazer isso com BSC? Dá para fazer isso com Canvas? Dá para fazer isso de uma forma empírica, num brainstorming com uma colega? Dá. Não, e assim, dá para fazer sem técnica nenhuma. Dá para você pegar um documento ali numa ata de reunião. Desde que faça análise de identidade. Muito bom. Mas assim, se não, as identificadas devem estar formalizadas numa ata, por exemplo, ali no nosso caso. Então, se você estabelecer, você pode estabelecer isso dentro da forma como você atua. Então, aqui a gente tem ali um item ali que fala, daí a gente coloca se a gente vai atuar ou se a gente vai aceitar. Então, atuar realmente, vou ter uma ação para minimizar ou para diminuir aquele risco ou para eliminar aquele risco. E tem alguns pontos que falam, olha, de repente é muito caro eu atuar em cima, de repente não vale a pena nesse momento. Então, eu aceito aquele risco ou oportunidade, eu estou ciente, eu aceito aquele risco ou oportunidade, mas nesse momento não vou fazer nada. E aí, duas coisas sobre isso. No nosso método, tudo que está com atuar vem para um plano de ação. Como eu disse, essas planilhas são automatizadas, ó, tem botões aqui de coleta, e nesse plano de ação você vai determinar, através do 5W2H, o que será feito. Ponto. Ah, mas aqueles itens que têm menos de 63 pontos, eu nunca mais vou olhar para eles? Não é isso. Naquele momento você definiu para aquele ano que aqueles itens com mais de 63 pontos terão atenção. No próximo ano você revalida o plano, identifica novos itens, define uma nova nota de corte e parte para cima dos próximos itens. Exatamente. Fechou? Vamos lá. A sala lotou, hein, gente? Que alegria ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo privilégio do seu tempo. Respondemos ao vivo aqui. Próxima. Tiago pergunta o seguinte. Estou há quase um mês na empresa e logo teremos auditoria para manutenção. Então, estou correndo atrás e aprendendo qual o item que preciso tomar mais cuidado. Tiago, a tua dúvida é difícil responder isso porque, assim, não tem um item que você tem que tomar mais cuidado, você tem que tomar cuidado com todos os itens que são pré-requisitos para fazer a transição. Mas nesse caso, se você está quase um mês na empresa, eu acho que o item que ele vai ter que tomar mais cuidado é com a parte de riscos e oportunidades mesmo, porque ele ainda não conseguiu tomar pé, efetivamente, do funcionamento da empresa ali, né? Então, mas eu estou pensando no caso dele, Dani, vou fazer uma recomendação aqui, que eu acho que é muito pertinente para você, Thiago. Desculpe a tosse aí. Nós temos aqui no portfólio um produto fantástico, um curso, quase uma consultoria. Então, talvez nem dê tempo de você contratar uma consultoria, mas dá tempo de você comprar o curso e correr com ele. Lá a gente vai passar por todos os itens da norma, da migração, dizendo o que fazer, dando para você material e tudo mais. E é um investimento muito baixo. Então, eu estou recomendando o curso de transição para RDs, que é seu caso. Corre lá, porque vai te dar uma visão bem ampla e precisa do que precisa ser feito. Né? É isso mesmo. Porque se a gente falar para você que um item, depois vai falar assim, não, mas eu cuidei daquilo que o pessoal da Tempo falou e não cuidou do outro. Cara, vai dar pau. Não, eu só falei da parte de risco e oportunidade, porque ele não está integrado na cultura ali da empresa, então pode ser que algumas coisas passem despercebidas ali. Então, por isso que eu tenho que esse item. Mas corre lá no curso, que eu acho que vai valer muito a pena. Vai valer isso para frente. Aguinaldo pergunta, quanto ao escopo, é do contexto da minha análise ou... Não entendi. Tá, é do contexto da minha análise ou da minha atividade? O escopo de certificação, ele tem que verificar as suas atividades, levando em consideração o seu contexto. Né? Então, aqui tem alguns pontos específicos. Eu tenho, por exemplo, uma empresa, dentro aqui da mesma empresa, eu tenho uma empresa de consultoria e eu tenho aqui,
a Tempo, eu tenho lá no meu KINAI uma empresa de consultoria e eu tenho uma empresa de treinamento. Então, assim, eu tenho essas duas atividades aqui. Quando eu penso enquanto contexto da organização, eu não tenho... Está tudo muito junto, a atividade de treinamento e a atividade de consultoria. Então, eu vou colocar tudo isso no meu contexto. Então, atividade de consultoria e treinamento para organizações e pessoas. Bom, então, esse daí é o meu escopo de certificação, porque o meu contexto, quando a gente faz o planejamento estratégico aqui da empresa, a gente pensa na consultoria, a gente pensa no curso, isso faz parte do meu contexto. Então, dentro desse meu contexto, eu poderia não certificar a parte de treinamento e certificar a parte de consultoria? Não. Então, o meu escopo, ele é baseado nas minhas atividades, levando em consideração o meu contexto. Eu tenho uma empresa, por exemplo, que até a gente visitou recentemente. Na mesma empresa, eu tenho a parte de transporte e eu tenho a parte de despacho aduaneiro. São duas atividades completamente diferentes, com equipes diferentes, com diretorias diferentes, mas estão dentro da mesma empresa. Eu posso ter uma certificação só para transporte? Sim, eu posso, porque quando eu for fazer a minha análise de contexto, eu vou pensar num contexto para transporte, num contexto para despacho aduaneiro. Então, é importante pensar, da atividade, levando em consideração um contexto. Perfeito. Eu acho que uma outra pergunta de escopo aqui embaixo. Sibeli pergunta, tem uma dúvida, fomos auditados e o auditor nos sugeriu como melhoria alterar o escopo de serviço de armazenagem e transporte rodoviário de cargas em geral, incluindo insumos alimentícios e transporte de produtos perigosos. Esse era o que estava. Para serviço de armazenagem, transporte rodoviário de cargas e embalagens e a granel líquida, incluindo insumos alimentícios e transporte de produtos perigosos. Ele informou que não podemos mais utilizar a palavra em geral, de acordo com a nova versão da ISO. Isso realmente é exigido na nova versão? Não. Olha... Não tem nada... Jesus! Não tem nada relacionado a isso. Mesmo porque o transporte de cargas embaladas e a granel líquida está muito mais relacionado com o processo efetivamente, né? Então, você faz transporte, a sua atividade é o transporte, né? Do que? Transporte de insumos alimentícios, transporte de produtos perigosos. Essa é a sua atividade, né? Agora, como você transporta? Se você transporta a atividade embalada ou a granel, faz parte do seu processo. Então, eu não vejo essa obrigatoriedade, não entendi essa exigência. Eu nem quero entrar no mérito aqui, porque acho que vai ficar polêmico demais, mas o que ele fez com o seu escopo foi restringir demais a atividade. Tá assim, a granel líquida. E amanhã, se não for líquida, né, for de outro jeito. Então, uma dica para vocês. Sempre que um auditor vier com uma conversa desse tipo, o seguinte questão, fala assim, olha, por gentileza e toda a humildade do mundo, você poderia me mostrar aqui na norma qual é o requisito normativo que trata exatamente essa sua sugestão? Faz ele mostrar isso na norma, porque isso aqui ele não vai conseguir mostrar. E aí, assim, é de novo, talvez um auditor, consultor palpiteiro, dando palpite no sistema de gestão. O que é importante falar, o escopo, ele é a abrangência do sistema de gestão. Talvez com essa dica fique muito mais fácil entender. O escopo, eu falo de abrangência. Então, o auditor, ele vai chegar na empresa, vai pegar meu escopo e falar assim, bom, é esse o limite da minha auditoria. É isso que eu vou auditar. Então, o escopo fala o que será auditado, não como. Então, o escopo nunca vai ter como. Então, como eu faço transporte rodoviário de cargas? Se eu faço de um jeito ou de outro, o como ele não entra no escopo. O que eu faço? Eu faço transporte rodoviário de cargas, de insumos alimentícios e produtos perigosos. Como você faz esse transporte vai fazer parte do seu item de operação lá do sistema de gestão. É outro requisito. Perfeito. Pergunta do Rafael. Tenho dúvida em relação a dois requisitos. O 853, propriedades pertencentes a clientes, e o 856, controle de mudanças. No treinamento de transição da Tempo,
não é mencionado o 853 e 856. É tratado somente na análise crítica. Estes novos requisitos devem ser tratados desta forma mesmo? Não requerem maiores alterações em relação à norma anterior? Gente, vamos lá. A parte de controle de mudanças que é tratado na análise crítica de acordo com o nosso método, não, o método da TEMP, não é do item 856, é do item 63. Então, eu tenho controle de mudanças no item 63, que refere-se a mudanças do sistema de gestão em geral. E eu tenho o item 856, que é controle de mudanças da operação. Então, são itens completamente distintos. O 853, o 856 da operação não é tratado na análise crítica. É tratado dentro do procedimento operacional e que é um item que agora ele está com um item normativo, mas ele sempre aconteceu na norma, né? Sim. Ele sempre existiu. Quando a gente pegava o antigo 751, né, que é o controle da produção e da prestação de serviço, na versão 2008, eu já tinha ali um item específico de mudanças, né? Mudanças da operação. Ele só saltou e virou um requisito, né? Então, esse item, ele não confundam o 6.3, gestão de mudanças, que é relacionado ao sistema de gestão, e que eu falo de mudanças do sistema de gestão. Eu tive uma mudança num processo, eu mudei meu mapeamento, eu tive uma mudança de função, eu tive uma mudança de liderança, e são mudanças relacionadas ao sistema de gestão, item 6.3, que a gente trata na análise crítica. Item 856, controle de mudanças da operação. Mudou a matéria-prima que eu estava utilizando, então mudou o fornecedor, então mudou um requisito, o que eu vou fazer? Faltou matéria-prima, acabou a luz, então são mudanças da operação e essas daí eu verifico junto com o meu procedimento operacional. Tá? Então são duas coisas diferentes. E o item 853, propriedade pertencentes a clientes, é o mesmo que a gente já tinha na versão 2008. Então, por isso também que a gente não tratou no curso de transição. Porque o curso de transição, a gente tratou o que veio de novo. Não é um item de interpretação da norma. E o curso de transição, ele não é a implementação da ISO 9001. Exatamente. É a transição. O que mudou, o que vem de novo. A gente deixa bem claro isso. Porque esse produto ele foi pensado em situações até emergenciais, de RBs que não podem ter uma consultoria, não tem verba para contratar consultoria, que estão fazendo sozinhos e estão concentrados naquilo que mudou. Então, como a gente está concentrado no que mudou, a gente não investe tempo no curso para falar de todos os requisitos normativos. Exatamente. Por isso, talvez tenha dado falta disso. Aí a gente já tem um outro curso, que é um curso que chama Implementação na Prática. Isso. E esse é um curso para implementar todos os requisitos. Daí sim a gente passa por todos os requisitos da norma. Ótimo. A Michelle pergunta o seguinte: o mapeamento de processo, posso usar o diagrama de tartaruga? Pode, mas o nosso é muito mais turbinado. A gente chama aqui de tartaruga turbinada. A questão é a seguinte, Michelle, pode, porém, olhando só para o tartaruga, você vai precisar de outros documentos, outros processos para dar suporte a alguns itens que nós aqui associamos ao processo. Dá para fazer. Eu acredito que vai dar um pouco mais de trabalho. Por isso, recomendo você usar a tartaruga turbinada da Tempo, que é de graça, você pega lá no kit gratuito que eu acabei de citar. Com a mentalidade da versão 2008, processo de departamento, tínhamos 18 processos a mais, e mais de 100 procedimentos. Senhor. Meu Deus. Agora, com a transição, enxugamos um pouco e estamos com 16 processos. Quanto aos procedimentos, não vemos necessidade de tanto detalhamento como havia, até porque utilizamos um sistema que automatiza os workflows internamente. Precisamos, ainda assim, manter algumas informações complementares de procedimentos ou instruções de trabalho sobre as atividades dos processos? Só aquilo que você quiser.
É um participante aqui que eu também não tenho o seu nome, mas legal, é daquilo que você achar que é necessário. Só que se você ainda já tem um workflow automatizado, que tem ali todos os passos, para onde que vai, você vai manter documento daquilo que efetivamente você achar que é importante e necessário para a sua empresa. A dica é o seguinte, lembra que o objetivo da ISO 9001, no final de todas as contas, é garantir para o consumidor qualidade naquilo que está sendo comprado, seja um produto ou serviço. Esse é o objetivo final do sistema de gestão. E, obviamente, com toda a sua complexidade, ele alinha as questões estratégicas, há mecanismos à prova de falha, há mecanismos para você identificar problema e tratar causas de problema. Isso é ISO 9001, tá? No seu caso, avalie aquilo que pode trazer risco para esse objetivo final. Então, puxa, tem uma determinada atividade que ela é mais complicada, quando eu troco um funcionário, eu troco de turno, há chance de dar erro, ali eu preciso de uma instrução, aquilo é crítico, então ali você precisa. Então pense assim, cubra aqueles pontos que têm maior risco, que podem trazer maior risco em relação à qualidade do produto ou serviço no final para o seu consumidor. A Ana pergunta o seguinte, podemos perder a certificação se não formos aprovados de forma alguma na transição? Olha, para você não ser aprovado de forma alguma na transição, você provavelmente não implementou requisitos muito críticos. Então, por exemplo, não fez o contexto da organização, não fez análise de risco, né? Então, são itens muito críticos ali para o sistema de gestão. Parte de conhecimento. Que para você não for aprovado de forma alguma na transição. Mas sim, pode perder. Pode perder, se você não fizer essa implementação. Por isso que é importante fazer uma boa auditoria interna, que vai ajudar no caminho, né, de coisas que realmente podem estar precisam de ajustes ali. A auditoria interna pode ser um bom aliado ali para você. Mas fique atenta, Ana, porque de fato uma não conformidade maior vai colocar em risco a tua certificação, sim. Marcele pergunta, no requisito 8.7, saída não conforme, tem dificuldades em entender a diferença em relação ao item 10.2, não conformidade e ação corretiva. Ah, muito boa essa pergunta. São registrados de maneira diferente? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Essa dúvida é muito comum, Marcele, assim, é muito comum e é muito comum desde a versão 2008, quando tinha a parte de produto não conforme e o item específico de não conformidade também, então não é de hoje que isso causa muita dúvida. Então vamos entender o que é uma saída não conforme. Saída não conforme é qualquer resultado que não atende aos requisitos estabelecidos. Então, a gente coloca aqui, quando a gente falou que a nossa tartaruga é muito mais completa, porque a gente atende vários requisitos normativos na mesma planilha, é por conta disso. Eu tenho a minha entrada, eu tenho a atividade, eu tenho minha saída. Então, qual que é a minha saída? Como que eu garanto a conformidade da minha saída? Como que eu sei que aquela saída está conforme? Então, eu coloco ali quais são os requisitos de saída. Aqui, por exemplo, a gente tem um procedimento comercial, uma das saídas do procedimento comercial é o contrato assinado. Então, como que eu sei da conformidade do contrato assinado? Porque o contrato precisa estar assinado dentro do sistema. Então, a gente tem uma equipe aqui de sucesso do cliente, essa equipe, quando chega uma nova venda, eles fazem uma checagem, se está tudo certo com aquele contrato. Ah, o contrato está assinado? O contrato está dentro do sistema? Por quê? Porque é um requisito de saída que a gente indicou para garantir a conformidade daquela saída. Então, qualquer requisito que não atender, qualquer saída que não atender esses requisitos estabelecidos é uma saída não conforme. E daí eu vou abrir uma não conformidade para isso. Uma não conformidade, requisito que não atende a algum critério estabelecido. E daí eu venho aqui para o item de não conformidade. Coloco a data, a origem, se é reincidente, a descrição da não conformidade, a consequência, a ação de contenção, ou seja, o que eu vou fazer? Ah, o contrato não estava lá. Qual que é a ação de contenção? Eu vou enviar um e-mail para o vendedor responsável para ele atualizar em até X dias. É a ação de contenção.
qual que é a frequência, a severidade e o grau de atenção com isso também. Então, eu faço essa análise. Então, eu estou registrando essa não conformidade, causa e efeito. Quando eu falo de não conformidade, ação não conforme, eu estou falando de causa e efeito. Aconteceu, eu vou tratar. Aconteceu, eu vou tratar. É a mesma coisa no caso de febre. Eu estou com febre, eu tomo um antitérmico. Minha febre acabou. Mas e o que causou a minha febre? O que causou a minha febre é a ação corretiva, daí eu vou lá para o item 10.3. Mas não necessariamente para todas as não conformidades eu vou abrir uma ação corretiva. Não sei, não necessariamente. Às vezes eu só vou ficar realmente na não conformidade. A minha ação de contenção tá ok. Nesse caso, por exemplo, eu preciso abrir uma ação corretiva para fazer uma análise de causa de 6, 5 porquês, esticar para saber por que o vendedor não colocou o contrato. Demais. É demais, né? Então, assim, ó, só vira para ele e fala, ó, coloca aí o contrato. Ah, tudo bem. Ele coloca lá. Daí, depois disso, no final do mês, eu verifico, olha, das 100 vendas realizadas, 90 estavam sem contrato. Daí eu vou abrir uma ação corretiva para analisar por que esse número tão alto está sem contrato, mas por conta de eu não vou abrir uma ação corretiva para isso. Então, a não conformidade. Aconteceu, eu resolvi, registrei. Aconteceu, resolvi, registrei. Quando eu registro, eu faço a análise se existe a necessidade de abrir uma ação corretiva. Se sim, vai lá para o plano de ação, que eu vou abrir uma ação corretiva para isso. Perfeito. Tá claro? Tá claro. Eu acredito que é uma explicação bem completa para você, Marcelo, que fez a pergunta. Eu vou mostrar bem rapidamente para quem não conhece a lógica dessa planilha que a gente citou várias vezes hoje, que é a tartaruga turbinada. Então, nós mapeamos todos os processos assim. Qual o processo, por que ele existe, quem responde pelo processo, como você monitora se este objetivo aqui está sendo atingido ou não, quais são as atividades executadas para garantir o objetivo, que dependem de que entradas, que geram que saídas, como que você mede se a saída é conforme ou não, requisitos de saída, e depois conhecimentos necessários para executar as atividades, legislação aplicável ao processo, tecnologia e recursos que são necessários, e, por fim, risco e oportunidade. Essa é a tartaruga turbinada em 35 segundos. Vamos lá, a próxima pergunta. É do Denis, ele diz o seguinte: na próxima segunda estarei realizando o treinamento online de vocês. Que legal. Espero que consiga me ajudar a fazer a migração com êxito. Como a minha empresa é de pequeno porte, devido a custos mais a troca de gestão, o sistema ficou em segundo tempo. A minha dúvida é sobre a parte de liderança. Para este item, temos que mexer na parte de cargos e salários, pois conforme a norma diz que a autodireção deve demonstrar a liderança e comprometimento. Não. Pois conforme a norma diz que a autodireção deve demonstrar a liderança e comprometimento. Entendo que cada colaborador é responsável pelo seu processo e deve saber os seus deveres e obrigações. É mais ou menos. Não, na verdade, a gente não entra nessa parte de departamento pessoal quando a gente fala da ISO 9001. Mesmo porque é uma norma, até fácil entender, porque é uma norma internacional que atende todos os países e ela não poderia entrar num requisito específico de uma legislação trabalhista brasileira, né? Então, a norma ela não trata de requisitos trabalhistas no sentido de cargos e salários, nesse tipo de situação. Quando a gente fala de comprometimento e liderança dentro do sistema de gestão, é que realmente, até a versão 2008, o diretor colocava a norma em cima da mesa do RD, falava se vira, e muitas vezes o diretor, a direção, a liderança da empresa nem era auditada. E hoje, como está tudo ligado para o contexto da empresa, então como que a gente vai analisar o contexto da empresa se a liderança não está ali para dar o norte? É a liderança que dá o norte quando a gente fala de gestão de empresa, né? A liderança que fala, ó, vai por esse caminho, vem por esse. Então, dentro dessa ótica, aqui, como que a gente vai implementar um sistema de gestão com mentalidade de risco, com contexto da organização,
de forma que o resultado do cliente satisfeito é que importa, se a liderança não estiver envolvida e comprometida com o resultado da empresa, efetivamente. Não estou nem falando do sistema de gestão, comprometida com aquele resultado. E se a empresa do Denis é de pequeno porte, é mais fácil ainda. Porque são menos pessoas e é muito mais fácil você se comunicar. Comunicação é um problema. Quanto mais gente, pior. Então, quanto menos pessoas, mais fácil se comunicar. E a grande preocupação aqui não é realmente essa estrutura de cargo e salário, mas sim o comprometimento, o envolvimento, a participação das pessoas, que deve acontecer durante todo o sistema de gestão, toda a implementação, esse processo de transição. A gente fala muito isso no curso. Exatamente. Você vai gostar bastante, viu, Denis? A Silvia pergunta: vocês podem dar algum exemplo de processo relacionado à área contábil para verificar se estamos no caminho certo? Porque na 2008 tratamos os processos como sendo o departamento e descrevemos as atividades. Tá. Legal. Olha, Silvia, inclusive a gente tem uma solução aqui para empresas de contabilidade. Exatamente. A gente sempre defende aqui a tese de separar o que é processo do que é departamento, do que é atividade. Então, eu vou tentar dar alguns exemplos dentro da sua área para te ajudar. Quando, por exemplo, vamos pensar numa contabilidade pequena, que tem ali, sei lá, seus 30 clientes, uma contabilidade que não seja muito grande, muito departamentalizada. Então, você, em geral, vai concentrar muitas atividades em vários processos que estão dentro do mesmo departamento. A tua preocupação tem que ser com os processos. Então, nesse exemplo, se a gente pensar na escrituração contábil, é um processo, que ela pode estar dentro do mesmo departamento que cuida de questões fiscais, se for uma contabilidade pequena. Não importa o departamento que aquele processo está associado, o que importa é o processo. Tá? Então, sempre pense nos processos. O que acontece em empresas menores é que o nome do processo e o nome do departamento se confundem. Então, por exemplo, tem gente que chama assim, processo. Contas a pagar, contas a receber, cobrança. São 3 processos. Em algumas empresas, o departamento de cobrança é um departamento que cuida do processo de cobrança e gera essa confusão. Uma coisa que dá para utilizar, um exemplo que dá para utilizar na sua área mesmo, é o processo de arquivo, né? Que hoje poucas contabilidades têm uma pessoa específica para cuidar do arquivo. Então, cada um dos processos, cada uma das pessoas que atuam nos processos termina determinada parte. Então determinei a parte de departamento, a folha de pagamento. Eu mesmo vou lá dentro de uma lógica de arquivo e faço o arquivo daquele material. Mas é um processo de arquivo, né? Então, é um processo diferente. Então, um processo ele pode passar por mais de um departamento pode ter mais de um processo. E uma preocupação que é desnecessária. Tem gente que fala assim, não, mas puxa, eu fiz a lista dos processos e percebi que eles estão muito concentrados no departamento e são sempre da responsabilidade da mesma pessoa. Não tem problema algum. Se a tua empresa é pequenininha e uma pessoa faz 10 coisas, é a realidade da sua empresa. Aí tem gente que fica querendo mudar isso para mostrar para o auditor. Não queira mostrar para o auditor aquilo que não é. Mostra aquilo que é. Né? E, novamente, para ser processo, precisa haver uma transformação. Sempre tem uma entrada, um processamento e uma saída. É a melhor forma de você diferenciar um processo de um departamento de uma atividade. Pensa que um processo ele é recheado de atividades. Então, essa transformação para acontecer, ela depende da execução de várias atividades ou tarefas. Show? Pessoal, eu estou olhando aqui com assim, aflição do tempo. O relógio parece que o tempo voa quando a gente está aqui falando. E falta 1 minuto para completar as 10 horas e nossa promessa de 1 hora de tirar dúvidas. E a gente já vai pedir desculpa antecipadamente, porque
Gente, está ficando muita coisa sem resposta aqui. Isso acontece. A gente nem conseguiu ir lá para o chat. Tem muita coisa legal aqui. A gente fica muito feliz com as dúvidas e pedimos desculpas antecipadas pelo tempo aqui. Mas vai ter outra sessão e a gente tem que até pensar, vou discutir com a Dani aqui ao vivo, de fazer 2 sessões no mês. Porque abril mais junho. Acabou. Não, e olha, e abril a gente está com ótimos temas, né? Já fazendo um jabazinho aqui, dia 3, a gente vai falar de mapeamento de processos como ferramenta de melhoria na empresa. Legal demais. Eu vou mostrar para a galera aí. Daqui a pouco eu mostro para a galera. Porque tem uma abinha lá no site da Templo que a gente chama de ao vivo, que já tem um monte de evento ao vivo lá. Mas a gente, eu acho que vai ter que se sacrificar aqui e fazer 2 sessões tira dúvida. Vocês querem 2 sessões por mês? Coloquem ali no chat. Vai lá no chat e diz pra gente. Primeiro dá uma nota aí de 0 a 10, o quanto isso está sendo útil para você até agora. E diz se você quer mais sessões, tira dúvida aí. Ou então, e vocês topariam uma sessão de 1h30? Aí. Legal. Uma sessão de 1h30 é legal para vocês? Uma sessão por semana? Legal. Vamos fazer uma sessão. Então, nós vamos fazer em abril 2 sessões tira dúvida de 1h30 cada uma. Legal. Tavinha, já colocou ali o link, já coloca uma data ali pra gente já fazer 2 sessões por mês de 1h30. Ó, lá eu vou copiar e colar. Tavinha, coloca de novo aí o link. A Tavinha é a nossa chefona aqui do marketing. Ela colocou o link aí do ao vivo. Vai lá e se cadastre. E Tavinha, veja pra gente aí a disponibilidade de agenda para criar essas 2 sessões ao vivo de 1h30 aí para a galera. Bom, nós vamos responder aqui mais umas 2 perguntas, já extrapolando o tempo, porque a gente prometeu falar um pouquinho da consultoria para quem quiser. Bom, vocês podem dar, já falamos. Aí tem sobre conhecimento organizacional. Aqui temos muitas particularidades relacionadas ao campo e ao processo. Como formalizar a forma que ele é preservado? Não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, Elaine, mas assim, o que é importante? Quando a gente coloca lá na nossa tartaruga que a gente tem um campo específico para conhecimento organizacional, o que é importante que você verifique? Aqui, a gente está olhando para o processo, a gente não está olhando para pessoas, a gente não está olhando para carga, a gente não está olhando nada. Por isso, inclusive, que ele é feito lá no mapeamento de processos e fora da parte de RH. Então, dentro de um processo comercial, quais são os conhecimentos que eu preciso para realizar aquela transformação? Então eu preciso ter conhecimento em SPIN, preciso ter conhecimento em negociação, então quais são os conhecimentos que eu preciso ter? Quando eu for lá para a minha área de recursos humanos, que eu for fazer a minha descrição de cargo, eu tenho que fazer 2 análises. A primeira análise, as pessoas que fazem parte desse processo têm esse conhecimento? Sim, tem esse conhecimento. Só uma pessoa tem esse conhecimento. Então eu estou com risco, então, de perder esse conhecimento, né? Não, todo mundo tem esse conhecimento. Então, a sua análise é se aquelas pessoas têm esses conhecimentos, se sim, quantas têm, se você consegue manter isso dentro da organização, mesmo porque a pessoa tira férias, sai, acontece alguma coisa, e eu preciso manter garantir que aquele conhecimento ele exista na empresa, independente da pessoa sair de férias ou não, que eu continue mantendo aquele conhecimento. Não sei se consegui responder aí sua pergunta. Perfeito. Última perguntinha aqui, ó. Olá, fiz o curso de transição de RD da Templo em 2017. Houve alguma alteração, atualização em relação à primeira versão? Eu acho que ele já pegou o 2.0, né? Qual que é o curso que a gente tem em 2.0? Então, 2.0 a gente tem o de interpretação e de auditor. Isso, então é o mesmo. De transição é o mesmo. É aquilo lá. Pessoal, mais uma vez,
Primeiro, agradecer a participação de todos. É um prazer imenso. A gente fica super feliz. Eu acho que vocês percebem o quanto a gente gosta de fazer isso daqui. Se a gente pudesse, a gente faria muito mais mesmo. É muito gostoso. Eu vou agradecer com a Dani a participação e vou pedir para quem quiser, apenas para quem quiser, continuar com a gente mais uns 15 minutos, que nós vamos rapidamente demonstrar um pouquinho da nossa consultoria, do mundo tempo. Então, se você pretende contratar consultoria, curso, quer se relacionar com a gente de uma forma diferente e quer conhecer um pouco mais da Tempo, fica com a gente. Se você já é cliente, está satisfeito e está satisfeito aí com as explicações, muito obrigado, tenha um bom dia, continue aí a tua jornada de transição e continue contando com a gente. Em tudo que a gente puder ajudar vai ser um prazer. Tem muito conteúdo lá na Universidade Tempo de graça, tem conteúdo no canal do YouTube de graça, tem um monte de coisa que a gente põe no blog de graça, para justamente ajudar você que quer nossa ajuda, não quer, não pode nos contratar, não tem problema algum. É por isso que essas coisas estão aí gratuitas para vocês. Legal? Então, mais uma vez, muito obrigado. Tem gente dizendo que não está conseguindo encontrar o mapeamento de processos. Tavinha, põe para a gente aí o link do kit gratuito para o Altair. Enquanto eu vou logando aqui, então, pessoal, estou só insistindo nisso, porque se você precisar ir embora, tudo bem, a gente fica muito feliz com a sua participação e a gente vai mostrar agora um pouquinho do que é o mundo tempo de consultoria, como funciona. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu estou abrindo os sistemas que eu preciso mostrar. Já vou compartilhar a tela aí com vocês. Para quem vai, até a próxima sessão, gente. Muito obrigado, viu, gente? Deixa eu entrar em tudo aqui. Vamos lá. Vou começar pelo próprio site aqui da Templo. Lá no site eu citei algumas coisas com a Dani aqui no curso, desculpa, não tira dúvidas. Nós temos aqui o item ao vivo, que lista para vocês todos os webinars que vão acontecer gratuitos e ao vivo. Olha quanta coisa listada. E mostra quantas pessoas têm inscrito. Tem gente que nem se inscreveu ainda. 3, 24, outro 215, que foi esse de hoje. Tá? Entra aqui e se cadastra de graça. Lá no site você vai encontrar também em cursos o que a gente oferece, que foi citado aqui. Então tem o curso de treinamento da 2015, a transição, o curso de auditor e a Universidade de Tempo com um monte de coisa gratuita. Bom, o que eu falei em 15 minutos para falar da Tempo. A Tempo é uma empresa de consultoria que criou um método disruptivo. Nós somos a empresa que criou um método de consultoria à distância. A gente conseguiu quebrar alguns paradigmas que existiam na consultoria, conseguindo te atender sem precisar estar com você aí do seu lado. Fala, puxa, como se foi possível? Como que a gente conseguiu ter êxito, certificando mais de 1.000 empresas, sendo a maior empresa de consultoria do país, sem precisar estar no cliente? Fazendo algumas coisas super legais. Primeiro, a gente assumiu nesse método que nós ensinaríamos todos os pulos do gato para o nosso cliente. E a gente faz isso usando um método de educação que é a andragogia. Então, a gente vai transferir para você conhecimento em pequenas doses, a gente fala em doses homeopáticas, e sempre que a gente entrega um conhecimento, a gente empurra você para uma atividade de transformação. O exemplo aqui na tela, por exemplo, falamos várias vezes aqui no contexto da organização. A gente falou, nesta etapa, vamos analisar quais as variáveis externas e internas que interferem positiva ou negativamente no resultado do seu negócio. Ou seja, entenderemos o contexto da organização. E para isso, nós vamos utilizar a SWOT. Aí vem, atividade. Tá vendo aqui? Abra o documento tal. Esse documento que ele está pedindo para abrir é porque em etapas anteriores, a gente sabe que você fez o download.
E a gente sabe mesmo, porque a plataforma nos diz quem fez, quando fez, se fez ou não fez. Inclusive, a gente sabe onde você salvou o documento, porque a gente diz onde você salva. Indicar isso, fazer aquilo outro. Tá vendo? São tarefas objetivas que precisam ser feitas. Fala assim, puxa, eu não sei o que é uma análise SWOT. Não tem problema. Rola a tela, assista o vídeo abaixo, será fundamental para te ajudar na análise SWOT. É isso nós, hein? Esse é um vídeo de 36 minutos. Fala, nossa, é coisa, né? Mas não tem jeito, pessoal. Análise SWOT é um negócio estratégico, denso, importante. É nevrálgico, assim, super importante. Eu e a Dani dando uma aula, modéstia à parte, uma bela aula de como fazer uma análise SWOT. Aí fala assim, puxa, além disso, vi o vídeo, mas ainda tenho dúvida. Nós, no nosso método, sempre vamos disponibilizar aqui, ó, instruções de como preencher a planilha, por que fazer isso, as definições da SWOT, está vendo quanto conteúdo complementar? Tudo pensando em dar o melhor para você, nosso cliente. Então, a gente fala o que tem que ser feito, como tem que ser feito, e a gente já verifica possíveis dúvidas que possam acontecer, a gente já antecipa essas possíveis dúvidas. Isso. E aí uma grande questão, né, Dani? Isso aqui não é curso, isso é consultoria. Vou dar 2 exemplos legais demais agora. Imagina o seguinte, você viu tudo isso, assistiu o vídeo, viu todo o conteúdo e a atividade está dizendo o seguinte, ó, após tudo que você fizer, mande para nossos consultores validarem. Aí você vai rolar a tela e vai achar aqui, ó, upload obrigatório, ou seja, é obrigado a fazer. Se você não fizer isso, nós não vamos deixar você passar para a próxima fase. Mas você fala assim, puxa, eu não estou seguro, eu tenho dúvida, eu quero a consultoria. Não tem problema. Vem aqui, quantas vezes você quiser, ilimitado, vai digitar. Eu vou colocar só um olá aqui. Iniciar o chat. Ó, vamos ver o tempo que o pessoal leva para nos atender aqui. A Ariane já nos atendeu. Super rápida, né? Vou falar com ela ao vivo aqui. Oi, Ari. Estamos apresentando a plataforma ao vivo. Aí você pode perguntar, mas isso acontece 24 horas por dia? Não. Acontece das 9 da manhã às 15 para 6. Mas, se você tiver uma dúvida, às 11 horas da noite. Meia-noite, 1 da manhã, já aconteceu. Domingo, domingão. Eu vou domingo para trabalhar com eles 9 mil. Não de manhã, no 24 horas a plataforma à sua disposição e ajuda a abrir chamado. Então você consegue falar com o seu consultor ilimitado, a gente não restringe. Quantas vezes você quiser, das 9 da manhã às 6 da tarde. E 24 horas por dia, através dos chamados, abrindo quantos chamados você quiser. E a gente responde em até 4 horas. Perfeito. No chamado, a gente tem 4 horinhas úteis para responder. Pessoal, o método da Tempo não é tão bacana, que você, cliente, só tem que fazer aquilo que está sendo pedido na tela. Eu vou dar uma ideia do cronograma aqui para vocês. Esse é um cronograma de implementação geral da ISO 9001. Então, a gente passa por gestão estratégica, abordagem de processo, gestão de informação, pessoas, operação, desenvolvimento, até a certificação. Mas você não precisa se preocupar com toda essa trilha. Você só vai se preocupar com aquilo que está aparecendo na tela e, depois de ter feito aquilo que foi pedido, próximo. Só isso. Próximo. A responsabilidade de condução é nossa. Do outro lado da tela, eu vou mostrar para vocês, ó. Olha a riqueza de controle que a gente tem. Aqui, nesse momento, estou mostrando para vocês, em tempo real, todos os nossos clientes que estão logados agora. Ó, existem 30 clientes que estão agora consumindo atendimento nosso. Todos os verdes estão conversando, ó.
Se eu passar aqui, ali, ó, a Ariane que nos atendeu na bolinha verde aqui, ó, tá vendo meu nome? Igor da Tempo. A gente pode, inclusive, clicar aqui e ouvir essa conversa em tempo real, saber o que está acontecendo em tempo real. Olha lá o que eu escrevi para a Ariane, ó, estamos apresentando ao vivo. A Ariane respondeu, show. Então, eu estou mostrando isso para vocês para mostrar o quanto é intenso. Nossa consultoria ela é infinitamente mais intensa e mais presente do que uma consultoria presencial. E aí eu vou, para encerrar esses 15 minutos que eu prometi, dentro da nossa plataforma, vou pegar um contrato qualquer aqui para mostrar para vocês a riqueza de detalhes e controle que você terá sendo atendido por nós. Às vezes a pessoa fala assim, consultoria online, consultoria via Skype. Não. Não. Isso é consultoria online. Exatamente. Ó, deixa eu pegar eu quero pegar um cliente que já tenha... Esse aqui, por exemplo, está com 59%. Vou pegar aqui. Tudo que você faz aqui é registrado. Então, olha o controle que nós temos. Esse cliente aqui, hipoteticamente, não quero frisar no nome, porque tem informações que são, inclusive, confidenciais, só para dar um exemplo para vocês. Ele está 0 dias sem interagir, ou seja, ele interagiu hoje com a gente, 1 dia sem acessar a plataforma, 59% do cronograma concluído e ele está atrasado. O contrato dele vence em setembro de 2018. O consultor responsável é o José Rafael. Quem fez a venda foi o Adair. E do outro lado, o nosso interlocutor, o RP, é o José Paulo. Esse cliente já abriu todos esses chamados. E a gente tem aqui, inclusive, o controle das respostas. Interação de cada chamado. Tá vendo que legal? Além disso, dos chamados, que são aqueles assíncronos que nós mostramos, vamos ver se esse cliente usa o chat. Ó, todas as conversas de chat estão aqui transcritas na plataforma. Para que serve isso? Imagina que você foi mal atendido por um motivo, mal aconselhado. Aqui tem um registro de tudo. Por isso que nós não fazemos atendimento via Skype, não fazemos atendimento via WhatsApp, isso é proibido aqui. Tudo através da plataforma. E outra coisa, a gente garante a certificação do contrato. Né? Então, o que a gente coloca? A gente garante que se você fizer tudo aquilo que a gente indicar na plataforma, você vai ser certificado. Então, aqui a gente consegue ter o histórico de tudo e garantir efetivamente que todas as atividades foram realizadas. E isso que a Dani acabou de falar, ó, esse cliente, ele está na fase 5 do produto SaaS-MAC. Na fase 5, ele já fez tudo isso e está pendente aqui, ó, a exclamação. Vamos ver o que está pendente. Ó, ele ainda não fez o upload do checklist de verificação das atividades. Tá vendo que legal? Todas as outras tarefas a gente consegue saber aqui, ó, o que ele já fez, se ele já mandou o arquivo, se ele não mandou, se já foi analisado, se não foi, tudo com controle minucioso. Tudo, pessoal, que acontece com você, nosso cliente, tudo é registrado aqui. Seja lá pelo vendedor, pelo pessoal de atendimento, pelo consultor, pelo pessoal de sucesso do cliente, tudo é registrado. A nossa plataforma é super inteligente, gera relatórios uma vez por mês, manda para você e para as pessoas cadastradas. Então, daqui eu vou mostrar rapidamente um relatório, para que você, junto conosco, tenha controle do que está acontecendo. Então, recebe esse relatório, dizendo qual é a sua situação, os chamados foram respondidos, quantas conversas de chat nós temos, o conselho ou comentário do seu consultor, as tarefas que foram feitas, quantas tarefas faltam. Então, para não me estender demais, esse é um pouquinho do mundo de consultoria Tempo. Falando de transição específico, se você tem interesse em nos contratar, até peço que você vá no chat, e agradeço, porque muita gente ficou para ouvir e conhecer um pouquinho do mundo Tempo.
Vai lá no chat e diz pra gente se você tem interesse de contratar a tempo e qual é a sua necessidade. Diz pra mim assim, ó, sim, consultoria de transição. Sim, curso. Isso, sim, curso. Diz pra gente qual que é o seu interesse, ou se você não tem interesse de contratar, pode dizer um não lá. Não tem problema nenhum. A gente continua aguardando vocês nos nossos eventos. Eu vou dar uma ideia de preço para vocês. A Templo criou um método que vocês viram, super inovador, disruptivo, e como a Dani colocou, nos permite garantir a certificação. Nós damos 120% de garantia, ou seja, se você não certificar, a gente devolve 100% do dinheiro e paga 20% de multa. Isso porque a gente confia no método. Fala assim, mas vocês exigem que a gente contrate um organismo específico? Não. Vocês podem contratar qualquer organismo de certificação. Desde que tenha seguido tudo que a gente pediu, garantimos a sua certificação. Uma ideia de investimento. O nosso preço varia um pouquinho de acordo com o tamanho da sua empresa. Em linhas gerais, tá? A transição é um produto especial. Nós temos um curso que custa, se eu não me engano, R$700, e nós temos uma consultoria que custa algo em torno de R$1.200 a R$1.400 por mês. E essa consultoria para transição pode durar quanto tempo você quiser. Vamos imaginar que você já está com uma parte pronta, mas quer a consultoria. Precisa da consultoria por um mês. Você vai pagar lá R$1.400. Eu preciso da consultoria por 3 meses. Está acabando, né? Não dá para fazer muito mais do que isso. Você vai pagar lá os R$1.200 a R$1.400 por mês. Então é muito barato para ter tudo que a gente oferece. Igor, nós queremos implementar com vocês. Vamos ver se alguém aqui... só uma pessoa disse que sim, por enquanto. Ninguém mais respondeu aqui. Mas vamos dizer que você quer implementar a ISO 14000 com a Tempo. É uma consultoria para empresas pequenas, até 50 funcionários, que você vai investir algo em torno de 15 a 18 mil reais. Preço fechado. Essa é uma inovação da Tempo. Então, se você fizer essa consultoria em 6 meses, é um preço fechado. Se você fizer em 12 meses, que é o máximo que a gente vai negociar desse contrato, um preço fechado. Não tem surpresas, né? Não tem surpresa. Aí chega no 4º mês, acabaram as horas, então ele precisa contratar mais horas em um projeto que você tinha planejado gastar X, gasta X2, né? Por exemplo, um cliente nos contratou desesperado, precisava implementar e certificar no zero em 60 dias. Dá. É difícil pra caramba, mas dá. Nós não negamos o atendimento, nem limitamos o atendimento. É ilimitado. Você usa o quanto você quiser. E há também possibilidade de contratos de 3 anos. A maior parte dos clientes da Tempo hoje contratam 3 anos de consultoria. Porque a gente faz a implementação, te ajuda a melhorar até a recertificação. Então vale muito a pena esse tipo de contrato. Legal? Quero curso de formação de auditor interno. Quais são as versões? Vamos lá, vou colocar na tela para você aqui. A Ana, que é consultoria de transição, coloca para a gente o seu telefone ou o seu e-mail para a gente entrar em contato com você. Isso. Se quiser mandar particular, pode mandar no igor@templum ou daniela@templum.com.br. Pessoal, as informações de curso, a Otávio até colocou o link, mas eu vou mostrar aqui ao vivo para vocês. Curso que foi pedido aqui foi o curso de formação de auditor, né? Então, auditor interno da ISO 9001. Esse curso de formação de auditor interno está na versão 2.0, é fantástico, você vai adorar. Ele custa R$525. Uma pechincha. Só que esse preço vai subir, não é papo de vendedor. A Távia está aí acompanhando e eu já fechei com ela o preço. Qual foi o preço, Távia, que já acordou? Coloca aí o preço novo. R$799. Então, se você quiser comprar esse curso por 525, eu vou autorizar essa venda
porque você participou desse webinar. Fala que você participou do webinar que a gente vai manter o preço para você. Tá? O curso, vou voltar lá, ó, o curso de transição para RD. Curso de transição para RD. Esse curso, ele custa R$ 499. E vai subir também, né, Távia? Põe pra gente qual vai ser o novo preço. Ó, 799 também. Então, se você quiser esse curso, eu vou manter o preço para você, um compromisso que eu estou assumindo aqui publicamente. Quanto tempo dura o curso de auditor interno? São 2 meses? Não, o curso de transição são 2 meses e o curso de auditor interno é 1 mês. Então, são 7 módulos e você consegue fazer esses módulos ao longo de 30 dias. Perfeito. 30 dias é tempo suficiente, porque são 16 horas, né? São 16 horas. 16 horas de curso dá para você consumir isso devagarinho. Então, 30 dias à sua disposição. Legal? E o último curso que eu queria destacar aqui, ó, que a gente também vende, que é o curso de entendimento na prática. Fala assim, puxa, por que você vende o curso de consultoria? Porque, gente, para ser bem sincero, tem gente que não tem verba para contratar consultoria. Então o RD tem que se virar sozinho. Muitos RDs pagam isso do bolso. Então por isso que a gente vende esses cursos com parcelamento, inclusive. Então aqui tem, ó, o combo do curso de auditor com o de entendimento por R$ 799. Isso aqui vai chegar a R$ 1.000 e poucos. Então, corre lá e compra se você tem interesse. Legal? Pessoal, agradeço demais, agradecemos demais a participação. Peço com muita gentileza, vai lá no chat e diz pra gente assim, ó, se você quer receber o contato comercial. Quer que o vendedor entre em contato com você? Põe sim, tá? Ou manda um e-mail para igor@templo.com.br, porque um vendedor vai entrar em contato com você. Então corre lá no chat, se você quer receber um contato comercial de alguém que vai explicar para você alguma coisa, coloca um sim, que nosso time comercial vai entrar em contato com você. O Ricardo perguntou ali de outras normas, a gente vai ter um Tira Dúvidas da 14 também. Tem. Em alguma data ali, que eu não lembro. Já está lá no ao vivo, acho que é dia 12 ou 13. Já tem lá o Tira Dúvidas da 14 também, então para quem só nos vê falando de norma, vai nos ver falando de outras normas. E a gente está produzindo curso também da 14, né, de formação de auditor? Implementação mais auditor. Implementação mais auditor da 14 está sendo produzido já. E tem um curso maravilhoso da 15575 saindo. Muita coisa nova. Gente, é uma máquina de fazer coisa acontecer aqui, graças a Deus. Tem muita coisa vindo e vai ser divulgado para vocês primeiro. Legal? É isso. Obrigada. Muito obrigado. Até dia 3, a gente espera vocês, então, para falar de mapeamento de processos. Dia 3? Dia 3, semana que vem já. Até lá, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.